primeira pergunta é a seguinte. A luta em torno das definições sobre a história contra o materialismo é constante. Explique por que, no terreno social, o materialismo sofre um bloqueio por parte da classe dominante muito maior do que nas ciências naturais. Bom, os grupos 1, 2 e 5 apresentaram uma resposta semelhante, que é a seguinte, eu vou ler a de um dos grupos aqui. O materialismo histórico apresenta concepções que vão contra o interesse da classe dominante, a burguesia, tais como a ideia de que o capitalismo está condenado a acabar, que o socialismo é inevitável, etc. Outra resposta complementar a essa, de um desses três grupos, é a seguinte, que ao aplicar a análise materialista ao estudo do desenvolvimento da sociedade humana, revela-se a exploração da classe dominante, e o materialismo histórico conduz necessariamente a conclusões políticas, que contrariam os interesses da classe dominante. Aí nós consideramos, na avaliação das respostas, que a resposta do grupo 4 foi insuficiente, no caso de ler aqui. Seguinte, porque os materialistas trabalham em cima de dados práticos para a mudança da sociedade, em contrapartida ao capitalismo burguês que oprime a classe operária. E o grupo 3, que deu uma resposta num outro sentido. Só um instantinho que eu não estou achando. Eu estou sem as respostas do grupo 3, acho que tiraram de... Quem que tem isso aí? Pegaram de volta? Nas ciências naturais, a comprovação dos fatos se dá através da experimentação científica prática, onde as margens de erro são muito pequenas e às vezes incontestáveis. No terreno social, a luta ideológica se intensifica, devido ao seu caráter mais abstrato, dá maior margem à manipulação. Bom, parece que está tranquilo, né? Só a gente deveria entender, né, ouvindo agora essa resposta do Juliano, do grupo dele, a gente deveria entender o seguinte, que a teoria social também é passível de verificação prática. Só que a verificação prática ela é mais complexa do que uma verificação em laboratório. Justamente porque a gente não pode reproduzir em laboratório os acontecimentos, né? E por outro lado também a gente não tem a capacidade de fazer aquilo que o Marx falava o seguinte, que você poderia medir, né, teoricamente seria possível, o desenvolvimento das forças produtivas. É uma coisa bem material e tudo mais. Só que como você vai medir isso daí? Né? Imagina uma economia mundial como nós temos hoje, né? 6 bilhões de pessoas, centenas de países, uma troca comercial numa velocidade muito grande, uma movimentação de dinheiro, etc. Então, como medir tudo isso daí? Praticamente estaria fora de cogitação. Para você saber exatamente, com base nisso, como tirar uma conclusão social, né? Mas mesmo se a gente se apoiar exclusivamente na política, nos acontecimentos históricos, políticos, a gente tem condições de empiricamente comprovar as coisas. Só que é um processo mais complexo. Tá certo? Bom, vamos lá? Pergunta 2. Para os iluministas, em que se baseia a história humana? Praticamente todos os grupos deram a mesma resposta. Seria o seguinte, que a opinião governa a história. Apenas o grupo 4 acrescentou uma noção ligeiramente diferente, de que os iluministas procuram, através da razão e com base em pesquisas científicas, dar um novo sentido para a visão do mundo no século XVIII. No século XVIII. Bom, eu não sei exatamente o que significa isso aí com base em pesquisa científica, mas me parece que não é nada de extraordinário. No grupo 1 surgiu uma dúvida, colocando que... Eu vou ler a resposta deles e...
eles colocaram o seguinte como resposta. Eles achavam que a opinião governa a história, ou seja, uma determinada sociedade seria ruim porque seus governantes teriam uma concepção errada sobre sua organização ou sobre o mundo. Através do esclarecimento poderia-se mudar o mundo. A pergunta deles é se, para esses governantes, a população também seria, se para os iluministas, a população também seria culpada. Como assim culpada? Pelo fracasso da sociedade, alguma coisa assim. Eu não sei, de repente era o caso do próprio... Seria culpada por ignorância, né? Não que eles tivessem o poder de... Nós temos que entender que nós estamos tratando com pessoas que viviam numa sociedade feudal. Não numa sociedade democrática, burguesa. Então, você culpar a população por um governo sobre o qual ela não tem absolutamente nenhum controle seria meio extravagante, né? Seria culpada simplesmente por ignorância, por não saber, não conseguir se colocar à altura dos acontecimentos. Não sei se é isso, essa também é a dúvida do grupo. Tudo bem, a gente chegou a considerar isso, né, que a população não tinha o poder de mudar, mas se ele, mas é exatamente isso, se ele, por ser ignorante e tal, também tinha culpa da sociedade estar daquele jeito, né? Porque a gente considerou que, para mudar, eles achavam que tinha que ser esclarecido os governantes, né, os reis e tal. Então, baseado nisso, se eles não... Nem atribuíam nem muita importância assim, à população. Eles também eram partidários da educação do povo, né? Eles achavam que... Logicamente que a gente fala o iluminismo como se fosse uma pessoa que tivesse uma opinião é abstrato demais. Mas digamos assim, na média das opiniões, eles achavam que a ignorância popular facilitava a manipulação de instituições obscurantistas. É isso que eles achavam em geral. Vamos lá? Pergunta 3. O que significa dizer que o homem produz sua própria existência? Os grupos 1 e 2 tiveram uma resposta parecida. Seria o seguinte, que o homem cria e desenvolve constantemente meios para assegurar a sua sobrevivência. Diferente dos animais, o homem não é refém das condições naturais. Ele se adapta aos meios, ele adapta o meio às suas necessidades. O grupo 3 acrescentou uma outra noção sobre o conjunto das relações sociais, só que eu estou sem a resposta aqui agora. Eles levaram de volta. É o caso de... O que está acontecendo aqui? Não, A gente colocou o seguinte... significa dizer que a existência humana é o conjunto das relações sociais. Não, isso é uma pergunta que tem, não. Né? Essa não é uma das perguntas? Não, a pergunta é, o que significa dizer que o homem produz a sua própria existência? Não, mas não tem uma pergunta que pergunta por que quer dizer que o homem é o conjunto das relações sociais? A última pergunta acho que é isso. Porque o ser humano não pode ser concebido fora da sociedade. É a próxima pergunta. Eu não entendi a relação entre a resposta e a pergunta. Ela poderia ser uma resposta correta para uma outra pergunta, mas nesse caso... A gente, na resposta, a gente quis dizer que o desenvolvimento da existência humana está ligado às relações sociais. A gente poderia ter complementado aqui com a questão do desenvolvimento dos meios produtivos. Mas a ideia foi essa aí, associar ao desenvolvimento dos meios produtivos. Na verdade, foram buscar a resposta numa complexidade maior do que ela exigia, né? Porque a pergunta é, o que significa dizer que ele produz? Tá certo? Quer dizer, a pergunta está pedindo uma explicação sobre essa palavra aqui. Produz. Produz quer dizer o seguinte, que o ser humano, para sobreviver, né, para atender às suas necessidades, transforma a natureza.
Quando você, por exemplo, estabelece aí uma determinada porção de terra agriculturável, você está transformando a natureza. Na natureza não existe agricultura sistemática de nada. As coisas se produzem de maneira absolutamente espontânea. Tá certo? Então o homem transforma a natureza para que a natureza possa servir aos seus objetivos. Ou quando ele cria uma determinada ferramenta, ou uma arma para caçar, ou pescar, ou fazer qualquer outra coisa, ele está também transformando a natureza. Os animais não fazem assim. Os animais, para sobreviver, eles estão integrados na natureza. Eles têm um ambiente que surgiu espontaneamente, no qual eles vivem, e eles caçam ou comem as plantas que estão ali. Se o ambiente se modificar por algum motivo drasticamente, a maior probabilidade é que as espécies animais que tem ali não sobrevivam, né? Então ele não produz nada, ele simplesmente utiliza para a satisfação das suas necessidades aquilo que a própria natureza produziu. Tá certo? O grupo 4 e o grupo 5 deram uma resposta diferente que vai mais ou menos no sentido do grupo 3. E qual seria? Seria o seguinte, para o grupo 4, significa dizer que ele produz sua existência como um ser social, pois não pode viver de forma individual. Seria a resposta da próxima pergunta. Né? Então, aí é uma outra coisa, né? Uma coisa é produzir, outra coisa é produzir socialmente, tá certo? Mas a pergunta o que era? A pergunta era, significa dizer que o homem produz a sua existência, simplesmente. Isso. Tá. Aí não está perguntando, tudo bem, não há problema nenhum de acrescentar que, além de produzir, que significa isso, isso e aquilo, ele produz socialmente. Quer dizer, ele não produz de maneira espontânea, individual. E nem produz de uma maneira coletiva, mas também espontânea. Ele produz através de uma determinada forma de organização social. A sociedade não é simplesmente a convivência espontânea de seres vivos, tá certo? Uma alcateia, quer dizer, um conjunto de lobos, não é uma sociedade. É um agrupamento natural. Eles podem até, em algumas coisas, como é que se diz? Imitar o que seria a organização social humana, mas não é fácil. Assim como as abelhas e tal. É uma organização puramente natural. Aqui não. A organização social, ela tem características específicas, né? Ela justamente não é natural. O ser humano se agrupa, a organização humana, ela se desenvolve a partir da produção da vida social da vida do homem, né? Como o homem passa a transformar a natureza, a organização social é condicionada por esse fator. A produção social significa que há uma interação dos indivíduos de forma mais ou menos racional para essa produção. E não simplesmente que eles estão juntos. Tá certo? Então, a do grupo 5 colocou o seguinte: porque ele entra em relação com a natureza e com outros homens no processo de produção. Como é que é? Como resposta a essa pergunta, o grupo 5 colocou: porque ele entra em relação com a natureza e com outros homens no processo de produção. Aí não é logicamente isso aí não é uma resposta à pergunta, né? A pergunta é
que significa dizer que ele produz a sua existência. Agora, ele entra em relação com a natureza. O ser humano sempre teve alguma relação com a natureza porque ele é um ser originariamente natural como os outros seres, né? A não ser que a gente acreditasse que ele veio de outro lugar e entrou em relação com a natureza. A relação dele com a natureza é parecida com a dos animais. Ele, na verdade, se distanciou da natureza ao estabelecer aí uma organização social que não é natural, não é instintiva, como um formigueiro, por exemplo. Bom, próxima pergunta. Por que o ser humano não pode ser concebido fora da sociedade? Todos os grupos deram uma resposta no mesmo sentido. Todos? Todos. Porque individualmente o homem não é capaz de produzir tudo aquilo que ele necessita para sobreviver. O homem é um ser social. Isso daí assim, aquela coisa assim, é uma afirmação correta, mas não é uma resposta correta. Aqui tem uma coisa que muita gente tem dificuldade de entender, né? E o que atrapalha o entendimento é a ideologia que o ser humano adquiriu, o hábito de pensamento ideológico da sociedade de classe, né? Na sociedade de classe, os seres humanos individuais, eles se opõem uns aos outros, né? Por isso que já vários filósofos identificaram a sociedade humana como se fosse uma selva. Tem várias metáforas e tal. Inclusive a famosa metáfora do Hobbes, de que o homem é o lobo do homem, tá certo? Então a luta pela existência seria uma luta constante de um ser humano contra outro, né? Agora, isso aqui, logicamente, que é um lado do problema. O lado do problema que fica obscurecido quando a gente analisa isso é que o ser humano, embora ele esteja em luta consigo mesmo dentro da sociedade, ele não pode ser concebido como um ser, ele não pode ser entendido, nós não podemos falar em ser humano, a não ser como sociedade humana. O ser humano individual, ele simplesmente não existe enquanto tal. Quer dizer, ele só existe como ser humano individual dentro da coletividade humana. Por exemplo, vamos pegar uma coisa que caracteriza o ser humano, é, por exemplo, a capacidade de pensar, tá certo? Pensamento abstrato. Isso só existe no marco de uma sociedade humana. Individualmente, o ser humano jamais teria conseguido adquirir essa capacidade de pensar. É um absurdo. Inclusive, por exemplo, foi constatado, né, em casos muito excepcionais de pessoas que viveram fora da sociedade, nasceram e foram colocadas fora da sociedade. Elas perderam totalmente a capacidade de sociabilidade, de socialização. Porque elas nunca aprenderam a falar e a pensar como um ser humano, coisa que só existe dentro da sociedade humana de conjunto. Né? Por isso que Marx fala que o ser humano é o conjunto das relações sociais. A gente tem, assim, fortemente arraigada a ideologia de que cada um é cada um, você entende? De que você é uma sólida individualidade, que você se relaciona com os outros seres humanos como uma potência totalmente autônoma. Mas isso é meramente uma fantasia ideológica. Sem os outros seres humanos, sem a coletividade humana, sem esse enorme formigueiro humano que trabalha, a maioria das coisas das quais a gente se orgulha como indivíduo simplesmente desapareceriam totalmente. Né? Aí a pessoa chega e fala assim, fulano é um gênio, pintou não sei o que, escreveu não sei o que. A pintura e a fala e a escrita são coisas que surgem da coletividade humana, jamais poderiam existir para o indivíduo isolado, tomado isoladamente. Esse é uma questão muito difícil, esse é um dos problemas que leva a muita confusão política e ideológica. A
sociedade humana, inclusive hoje em dia, ela adquiriu um caráter mundial, já não é mais que uma sociedade humana isolada numa cidade, um vilarejo. Ela tem um caráter mundial. Com certeza, né, sem a expansão mundial do capitalismo, a maioria das coisas que a gente conhece, que a gente está habituado a manipular, a conviver com elas, e achar que elas são extremamente úteis, elas não poderiam existir. Tanto do ponto de vista do conhecimento, como do ponto de vista material. Esse é um aspecto chave, né? O ser humano, a personalidade humana, o ser humano tal como ele se forma basicamente pela imitação dos outros seres humanos que já foram criados pela sociedade humana. Quer dizer, o individualismo nesse sentido é uma grande ilusão, né? O individualismo ele só pode existir dentro de uma determinada sociedade. Quer dizer, o fundamento do individualismo é a extensão do caráter social da existência humana. Então, a resposta correta é essa daí, né? O ser humano individual, em grande medida, é uma ficção. É uma ficção que é impulsionada pela sociedade. Como a sociedade ela é muito... A organização dela é uma organização contraditória que opõe um homem a outro homem, no marco de uma sociedade só pode existir através da cooperação de todos os seres humanos. Se essa cooperação ela deixasse de existir, a sociedade deixaria de existir, os seres humanos individuais também não conseguiriam sobreviver, talvez a não ser como animais. Mas o homem como animal é um animal muito imperfeito. Né? Você pode imaginar, por exemplo, um homem enfrentando qualquer um reles cachorro doméstico é mais forte do que o homem. Então, não haveria essa possibilidade. A sociedade desabaria. A sociedade é baseada na cooperação, onde cada ser humano é um pedacinho de uma enorme engrenagem social. Isso é a natureza do ser humano. Agora, dentro dessa sociedade, a cooperação ela assumiu a forma de um antagonismo. Mas isso é apenas uma forma de cooperação social. O antagonismo de classes é uma forma de cooperação social. Ela não é um antagonismo absoluto. Né? Por isso que é uma bobagem ideológica muito grande das pessoas que defendem o capitalismo falarem assim, não, o capitalismo vai viver para sempre. Veja só. É uma forma tão grotesca, tão imperfeita, tão subdesenvolvida de cooperação social, que logicamente ela tem que desaparecer. Será que o ser humano nunca vai tomar consciência disso? Que ele faz parte de uma grande coletividade da qual ele é uma peça e que, portanto, essa forma contraditória que opõe ele a um outro ser humano é uma forma totalmente subdesenvolvida de existência humana? Querem apresentar o capitalismo, que é a luta do homem contra o homem pela sobrevivência dentro de uma sociedade que não pode, onde as pessoas não podem existir isoladamente, como se essa luta fosse a última palavra de organização humana. Mas basta você colocar o problema nos termos corretos e você vê que é uma forma extremamente primitiva de organização humana. Por isso que Marx falou, o capitalismo é a última forma contraditória do processo social. Ele queria dizer isso aqui, contraditória nesse sentido. Falou, terminado o capitalismo, termina a pré-história da humanidade. Quer dizer, isso é uma pré-história, porque é lógico, né? Você imagina que a humanidade não ter consciência plena do caráter coletivo da sua existência e existir através da oposição de um homem contra outro homem, de uma classe social contra outra classe social, é uma coisa extremamente primitiva. Por isso ele falava em pré-história. A ideologia burguesa ela reforça a ideia, né, de que os seres humanos são individuais. Então, por exemplo, aparecem essas coisas. Nossa, o comunismo é aquela anulação da individualidade e tal. Não. A individualidade é uma coisa relativa em qualquer tipo de sociedade. Muito relativa, por sinal. E o aprofundamento do caráter coletivo da sociedade não vai anular a individualidade de ninguém. Pelo contrário.
ela vai permitir um amplo desenvolvimento da personalidade dos indivíduos, como parte do desenvolvimento do todo, porque a personalidade só pode se desenvolver como expressão celular unitária do desenvolvimento coletivo. A individualidade humana ela atingiu o ápice na sociedade burguesa. Por quê? Porque o desenvolvimento social permitiu a criação disso que as pessoas falam que é a individualidade. Então, por exemplo, na sociedade burguesa, algumas pessoas têm maior acesso à cultura, têm maior acesso ao conhecimento científico em geral, têm maior acesso a determinado tipo de prática desportiva, artística, e se desenvolvem como individualidade. Então você vê aí, por exemplo, fulano é um grande jogador de futebol, tá certo? Vamos pegar um caso aqui, um Pelé. Agora, a pergunta-chave é, tá certo? Se o Pelé é um jogador excepcional, maior jogador de futebol que existiu no mundo, acima o segundo colocado ficaria a muita distância dele. Por que ele surgiu no Brasil, exatamente? Porque no Brasil, tá certo? A sociedade brasileira, a sociedade humana é de conjunto, mas a sociedade brasileira em particular, ela conta com uma extensiva prática do futebol. Quer dizer, ele na verdade não é um indivíduo excepcional que se opõe ao resto. Ele é apenas e tão somente, tá certo? O último topo da pirâmide, onde embaixo estão os meninos que jogam futebol de meia na terra, tá certo? O cara que nunca viu uma chuteira na vida, nunca viu um campo de futebol de verdade, mas gosta de futebol. Ele é parte, ele é a expressão máxima. Né? E por que só ele? Por que não todos? Porque, devido ao caráter contraditório, desorganizado, a gente poderia dizer, da sociedade capitalista, só alguns indivíduos conseguem efetivamente desenvolver até o fim essas habilidades. Numa sociedade mais organizada, né, você já não teria só o indivíduo lá, você teria provavelmente uma média altíssima. Quer dizer, tudo são fenômenos coletivos, fenômenos sociais. Esse ponto aqui é um ponto muito importante. Sem entender isso daí, tá certo? Sem entender esses problemas teóricos gerais, é muito difícil que a gente entenda qualquer coisa sobre o materialismo histórico e o marxismo, a luta de classes, o funcionamento da sociedade. E a gente não deve se deixar levar de forma nenhuma pelos preconceitos. Né? As pessoas recebem uma educação ideológica desde criança. Na escola, essa educação ideológica é reforçada ainda mais. A atividade prática da sociedade capitalista reforça ainda mais esses preconceitos ideológicos. Pergunta 5. No estágio anterior à civilização, a produção social era distribuída equitativamente entre todos. Esta organização, no entanto, mudou de forma. Explique qual o fator determinante para a mudança e de que forma isso contribuiu para a divisão da sociedade em classes. Bom, os grupos 2, 3 e 5 apresentaram uma resposta semelhante. Seguinte, o desenvolvimento das forças produtivas, que permitiu à sociedade produzir de maneira mais eficiente, obtendo assim um excedente de produção. O grupo 1 apresentou uma resposta e uma dúvida juntos. Seria o seguinte, a resposta do grupo 1. O fator determinante é o desenvolvimento das forças produtivas da sociedade. O desenvolvimento destas gerou um excedente que não propiciaria desenvolvimento caso fosse distribuído igualitariamente, e que foi, portanto, apropriado por uma pequena parte da sociedade. A dúvida é justamente por que a divisão igualitária do excedente não propiciaria um desenvolvimento social. Essa é a dúvida. Bom, as respostas estão certas, essa é a dúvida, né? Uhum. Bom, mais ou menos óbvio, né? Se você...
O fator fundamental que propiciou o desenvolvimento intelectual e tudo mais, que abriu caminho para um maior desenvolvimento, foi o fator tempo livre, né? O desenvolvimento cultural foi resultado do fator tempo livre. Se você distribuísse o excedente de maneira igualitária, esse tempo livre ele não apareceria. Esse foi o fator fundamental. Uma sociedade grega, por exemplo, você tinha ali 90% de escravos para 10% de população livre, vamos supor. Tá certo? Então a gente pode ver a relação, né? Se a gente distribuísse esse tempo livre aqui entre os 90%, eles trabalhariam menos, ficariam menos cansados, seriam menos sofridos, mas não adquiririam o tempo livre necessário para nenhum tipo de desenvolvimento social. A classe dominante da Grécia era uma classe ociosa nesse sentido, não trabalhava. Esse era o problema-chave. Só no socialismo é que a gente vai poder dividir, né, igualitariamente o tempo livre. Por quê? Porque a produtividade do trabalho vai permitir que todos trabalhem, por exemplo, sei lá, 3% de uma jornada de trabalho, 5%. Então isso daí propiciaria tempo livre para todas as pessoas. E num dado momento, hoje em dia, por exemplo, na época de Marx esboçou isso daí, mas nós, hoje, nós temos a capacidade de ver plenamente por onde será esse desenvolvimento. Né? A automação de todo o processo produtivo já não é considerada mais uma obra de ficção científica. Não existe hoje automação de nenhum setor decisivo da produção, tá certo? O capitalismo, como é um estelionatário ideológico profissional, ele procura mostrar que ele está automatizando a produção. Isso aí, o capitalismo não tem o cacife histórico para fazer isso daí de jeito nenhum. Tanto que não existe fábrica automática em lugar nenhum do mundo, praticamente. Mas o socialismo tem o cacife para fazer isso daí, e já passa de ser uma miragem para ser uma realidade. A gente tem que levar isso aí em consideração. Então, quer dizer, o que aconteceria? Na sociedade do futuro, é fácil de imaginar o que vai acontecer. Como é que vai ser recolhido o lixo da rua? Vai vir um caminhão, um veículo qualquer, não sei nem se sobre rodas ou voador, sei lá o que, tá certo? Totalmente automatizado. Você vai olhar lá, você não tem nenhum ser humano. Não vai ter ninguém recolhendo lixo, tá certo? Essa pergunta que o Marx não gostava que o pessoal fizesse, o pessoal perguntava primeiro no socialismo, né? É clássico isso daí. O pessoal perguntava assim, quem vai engraxar o sapato? Então Marx, que é um cara muito educado, muito simpático, um velhinho muito tranquilo, falava, você vai engraxar o sapato do socialismo. Quer dizer, a gente já não precisa ser tão agressivo como o Marx era com esses inimigos do socialismo. Nós já temos a resposta. E ninguém vai perguntar porque não vai fazer papel de besta. Vai ser que nem naquele desenho do Jetson. Vai vir um robozinho e vai engraxar o seu sapato. Já tem até, né? Você vai na rodoviária, lá no aeroporto, você põe o pé no negócio, vai e engraxa o seu sapato. Então, quer dizer, a automação vai eliminar o trabalho braçal da vida do ser humano. Por isso, toda a ideia de que o socialismo não é possível, tá, isso aí é tudo bobagem. Né? A automação, na verdade, ela é sinônimo de socialismo, porque o capitalismo só pode sobreviver sobre a base... O capitalismo não é que ele só pode sobreviver. A essência do capitalismo é a exploração do trabalho assalariado.
Se houver automação do processo produtivo, acabou o trabalho assalariado, acabou a exploração, acabou o capitalismo. Não pode ir. Os dois são incompatíveis. Tá certo? Esse é o problema. Grupo 4 apresentou uma resposta diferente à pergunta. Colocou o seguinte, que nos primórdios da civilização existiam grandes dificuldades para sobreviver. Então o homem sentiu necessidade de aprimorar as suas técnicas de produção. Contudo, aquele que conseguia desenvolver mais as forças produtivas, consequentemente, adquiriu mais bens de consumo, possibilitando assim que houvesse um excedente de produção. Por fim, isso ocasiona um sistema de escravagismo, pois o mais forte dominava o mais fraco, livrando-se assim do trabalho braçal. Bom, tudo bem que a gente não pode saber exatamente o que aconteceu, porque ninguém estava lá para registrar os fatos, mas a hipótese mais comumente aceitada não é essa. À medida que foi se criando o excedente de produção, gerou-se uma tendência no interior da sociedade primitiva de uma minoria para provocar uma revolução social e política, né? E se apoderar do excedente. O que é natural, porque vocês devem imaginar o seguinte, os processos sociais nunca se dão de uma vez só. Começa a aparecer um excedente, né? Vamos só formular uma hipótese assim, para a gente exercitar a nossa imaginação. Você tem uma sociedade onde todo mundo está trabalhando o tempo todo para conseguir comida. Mas aí começa a se estabilizar a sociedade. E tem um cidadão lá que é extremamente hábil, tá certo? Numa determinada função. Então, logicamente que o pessoal, né, vai dar a ele uma parte da comida, vão trabalhar para que ele possa largar o trabalho direto da sobrevivência e fazer aquele outro trabalho. Surge um chefe militar importante, o país está em guerra. Então todo mundo considera que é melhor tirar o cara do trabalho direto da sobrevivência para que ele possa organizar ele e outros organizar uma força armada mais competente para resolver a situação. Então vão surgindo esses privilégios sociais, naturalmente. E na medida que os privilégios sociais surjam, vai surgindo na cabeça das pessoas a ideia de transformar aquilo numa instituição. E num dado momento eles consolidam isso através de uma revolução social. O que indicaria que a primeira revolução social não foi para acabar com o privilégio, mas foi para estabelecer, pela primeira vez, consolidar determinado tipo de privilégio. Né? A revolução social que decorreu como parte da revolução econômica da época neolítica, porque no neolítico que os homens começaram a estabelecer a agricultura sistemática. Quer dizer, não teria sido um ou outro ali que produziu mais, isso daí. Em geral são ficções burguesas, né? O burguês ele sempre quer justificar que ele é rico, que ele trabalhou mais, né? Ele comeu menos, ele gastou menos. É a fábula da cigarra e da formiga, né? O burguês seria a formiga, ele trabalhava enquanto que o proletário vagabundo ficava tocando viola. Esse aí não é verdade. A questão de número 6. Com base no desenvolvimento das forças produtivas, explique por que a revolução social não é uma contingência, um acidente, mas uma necessidade histórica. Bom, com exceção do grupo 4, todos os grupos deram uma resposta parecida. Vou ler a de um deles aqui. Porque o desenvolvimento necessário das forças produtivas leva o homem a criar determinadas relações para controlar essa produção. Mas à medida em que as forças produtivas avançam, essas relações de produção se tornam um obstáculo ao desenvolvimento da sociedade, caracterizando um período de revolução social. O grupo 4 destacou o seguinte, que à medida em que a sociedade se desenvolve, existe a necessidade de aprimoramento das forças produtivas.
Como é que é? Não ouvi. À medida que a sociedade se desenvolve, existe a necessidade de aprimoramento das forças produtivas. Como esse desenvolvimento vai se chocar com os interesses da classe dominante, ocasionará uma revolução pela classe operária. Na verdade, assim, a resposta não decorre do que a gente estudou ontem, mas do que o pessoal já sabe, mais ou menos, sobre o problema, né? Mas não é assim também, né? Principalmente a última resposta está errada, porque o aprimoramento e o desenvolvimento das forças produtivas é a mesma coisa. Do ponto de vista do que a gente discutiu ontem, colocando de uma maneira mais geral, como ideia, o problema é o seguinte, ó. A revolução social não é uma contingência, porque o desenvolvimento das forças produtivas, ele é um processo regido por uma lei. Ele não é acidental. O desenvolvimento das forças produtivas é uma característica fundamental da sociedade humana. Quer dizer, o próprio funcionamento do mecanismo social leva a um desenvolvimento permanente das forças produtivas. Isso não é controlado por ninguém. Às vezes, né, forças sociais reacionárias querem se opor a esse desenvolvimento das forças produtivas. Eles veem o avanço das forças produtivas como uma ameaça à sua existência. Mas nunca conseguiram fazer a roda da história girar para trás, tá certo? Que é a característica dessas forças reacionárias. Gostariam que o mundo voltasse para o passado. Por exemplo, é uma característica muito marcante da pequena burguesia, isso aqui. A pequena burguesia é uma classe social que tem muito de historicamente reacionária. Nós vamos ver aqui, né, na segunda parte do curso, que as teorias pequeno-burguesas, que se passam por marxistas, elas dedicaram ódio imortal ao desenvolvimento das forças produtivas. Significa o seguinte, a sociedade industrial seria o demônio do tempo moderno. Tudo bem, vocês podem até chorar por isso, mas não vai mudar nada porque a sociedade industrial é a base de todo o desenvolvimento social e continuará sendo, não tem jeito. Você acha que a humanidade vai ser capaz... É só parar para pensar um minutinho. Quantas pessoas estariam dispostas a abrir mão de todos esses brinquedinhos mecânicos, químicos, elétricos, eletrônicos que a gente usa todo dia na nossa existência? Se a gente fizesse uma enquete em 6,5 bilhões de seres humanos, quantos a gente encontraria e falaria assim, não, eu abro mão de tudo isso, me dá uma tanga aqui de pena, eu vou para a selva, eu sou um ser natural. Quantos? Basta por aí ver que a coisa, pelo contrário, a luta da humanidade é para que cada rincão do planeta Terra, o cidadão tenha mais e mais brinquedinhos. Toda a luta, né, se dá em torno disso. São automóveis, telefones, câmeras, remédios, comida industrializada, plástico, lata. A briga toda mundial é isso daí, tá certo? No Oriente Médio, o pessoal nos dizem que estão brigando por causa de religião. Eu acho que a briga é mais embaixo. Chama-se petróleo, ou seja, essa coisa que faz movimentar os brinquedinhos mais caros chamados automóveis, ônibus, aviões e assim por diante, né? Todo lugar a briga por causa disso daí. Quem tem maior controle, né, dos brinquedinhos, dos robozinhos mecânicos, dos escravos automatizados que o ser humano usa para facilitar a sua existência. Então, quer dizer, é um processo que, pela própria natureza da sociedade humana, né, ele só pode parar se houver uma catástrofe de proporções gigantescas. A sociedade empurra isso aí para frente. Mas se você for no Afeganistão, por mais que o clero lá fale que todas essas coisas do Ocidente são mal, a sociedade do Afeganistão sonha com aquelas
Gostaria muito mais de estar em Nova York, tá certo? Andando numa rua pavimentada e batendo um bolo numa batedeira automática do que num casebre lá no Afeganistão, morrendo de fome, esperando cair uma bomba na cabeça dele. Isso aí não há a menor dúvida. Veja-se a ilusão que as pessoas têm com a imigração para os Estados Unidos, para a Europa, né? A invasão dos bárbaros dos países atrasados nos países desenvolvidos. Então, quer dizer, é isso que mostra que a Revolução Social não é um acidente, não é uma coisa ocasional. Porque esse processo é um processo que é movido por uma lei fortíssima da sociedade humana. Uma lei que ultrapassa todas as barreiras. E essa é a base da Revolução Social. O pessoal pode chorar porque trocaram o disco de vinil pelo CD, e o disco de vinil, a música era mais bonita, sei lá o quê, mas, inevitavelmente, o CD também será trocado por um outro tipo de... Já está aí, né? O MP3, que agora é só uma caixinha, é só um programinha de computador, quer dizer, a abolição do disco em geral. Mas não tem jeito, o que vai fazer? Esse é o processo fundamental. A segunda parte que nós vamos ver hoje, da contradição e tudo mais, é outra história, né? Nós temos que entender bem esse problema. Bem mesmo. Porque senão a nossa concepção de revolução é uma concepção totalmente idealista. Desde que o primeiro ser humano, não sei se vocês assistiram, todos aqui assistiram o filme famoso do Kubrick, né? 2001, uma Odisseia no Espaço. Tem um macaco peludo, ele pega um osso e amassa a cabeça de um outro macaco. Então aquilo é uma simbolizaria, né? É uma metáfora para o início do desenvolvimento das forças produtivas da humanidade. Primeiro o macaco teve a ideia de pegar um osso e achatar o crânio do macaco que desafiava ele por algum motivo que a gente não sabe direito, a água, aparentemente no filme. Bom, desde daquela porretada, né, produtiva, até hoje, isso daqui é um processo que ele vem num desenvolvimento constante, né? Constante. Teve algumas oscilações, mas a gente viu que rapidamente a coisa retomou e foi para frente. E continua, apesar de que o imperialismo quer de todas as maneiras conter o desenvolvimento das forças produtivas, controlar para os seus próprios objetivos, você vê que o mundo não se conforma com isso. Daí as crises extraordinárias que acontecem no mundo todo. A crise, por exemplo, do Oriente Médio é isso. A população do Oriente Médio quer ter controle das suas fontes de matéria-prima. Quer transformar isso daí numa alavanca econômica contra o poderio do imperialismo. O imperialismo não quer que eles se desenvolvam. Quer mantê-los como selvagens lá que ficam em volta do poço de petróleo. Então se começa uma luta extraordinária. E essa luta extraordinária levou a um atentado terrorista maior que o mundo já viu em Nova York. Guerras e revoluções e tudo mais. No Brasil a crise toda é essa. A gente pode não ter consciência, mas o país se contorce com o fato de que o imperialismo procura estrangular o desenvolvimento das forças produtivas no Brasil. O protesto contra a dívida externa, o protesto dos trabalhadores pelos baixos salários, a luta contra o desmantelamento da Previdência, tudo isso daí expressa, tá certo? A luta das forças produtivas nacionais contra a tentativa do imperialismo de jogar o país para trás. E a gente vê que isso produz uma crise cada vez maior. A mesma coisa no México, na Argentina, no Peru, na Bolívia, no Uruguai. O mundo todo gira em torno desse problema-chave. Basta a gente traduzir os acontecimentos para uma linguagem científica e a gente pode ver isso daí de maneira muito clara. Governo Lula, por exemplo. Por que é que o governo Lula fracassa? O governo Lula fracassa porque ele se colocou na posição de obstáculo ao desenvolvimento das forças produtivas no Brasil. O país inteiro olha com ódio. Aquela remessa de dinheiro gigantesca para o imperialismo, para os bancos internacionais, o favorecimento dos bancos parasitários. Os próprios industriais protestam, falam, não vai abaixar a taxa de juros para a gente poder
né, ganhar o nosso dinheirinho, e para ganhar o dinheirinho eles teriam que incentivar a atividade industrial. Os trabalhadores sem terra, que não conseguem produzir nada, se chocam com o latifúndio que é defendido pelo governo Lula. Aí o governo vem com a conversa mole de que ele está defendendo o agronegócio, que seria super desenvolvido, mas na verdade é uma minoria de parasitas que se assenta sobre o latifúndio. E a luta toda se desenvolve em torno desse problema aqui. Toda ela. Né? O mundo gira em torno desse problema aqui, do desenvolvimento das forças produtivas. Essa é uma ideia-chave do materialismo histórico do marxismo. Às vezes as pessoas não entendem, né? Por exemplo, a gente vê a esquerda pequena burguesa facilmente se confunde. Quando os trabalhadores, né, do Correio, por exemplo, querem mais e mais conquistas sociais, às vezes o cidadão fala assim, não, nós precisamos defender a empresa. O que significa isso, defender a empresa? É mentira. Quer defender a empresa, nada. A defesa da empresa passa pela defesa dos trabalhadores exclusivamente. A defesa da empresa significa tirar dos trabalhadores para dar a uma pessoa que não tem nada a ver com a empresa, como a gente comprovou no governo Lula. O dinheiro não é levado para desenvolver a empresa. Só o investimento nos trabalhadores representa um desenvolvimento. Todo tipo de investimento que não seja nos trabalhadores não é um desenvolvimento. Tá certo? Acabou tudo? Bom. Não, pode perguntar. Só precisa pegar o microfone. Não é sobre esse tema. É sobre, voltando um pouco à aula anterior. Não sei se é conveniente. Pode falar. Em relação a essa matéria do Jornal Causa Operária sobre o problema da verdade objetiva. Porque na matéria fala que a teoria do conhecimento dos marxistas sobre a matéria seria que a comprovação da matéria ela se dá, em primeiro lugar, através dos sentidos. Que é uma coisa... Bom, eu não conhecia a ideia, porque parece uma coisa surpreendente, com base na discussão que nós fizemos na aula passada. Por quê? Eu falei isso daí. Houve o debate aí. Eu não prestei atenção. Porque essa ideia do espaço, do tempo, qual seria o sentido humano que identificaria isso? Porque é aquela questão do cubo mágico, né? Você resolve um problema através de uma explicação, mas o problema volta como se você montasse o cubo de um lado, mas desmonta do outro. Porque a ideia do tempo, ela é compreensível se você comprovar que o tempo existe, porque ele se manifesta através do relógio, através de outras coisas. Mas, de acordo com a teoria do conhecimento, ele teria que se manifestar através do sentido humano, materialmente, de alguma forma. E que sentido humano que consegue materialmente identificar o tempo, identificar o espaço? Não, você vê o tempo? Você não vê o tempo, só por intermédio de outras coisas. Tudo bem, mas é através dos sentidos que você percebe. Vamos colocar de outra. Se não for através do sentido, como será? Que outra via de contato nós temos com o mundo exterior? Diretamente, tudo por relação a outra coisa. Então, mas aí, se por relação, aqui tem um problema que é o seguinte, né? É a confusão do empirismo do século XVIII, né? O empirismo, ele estabeleceu pela primeira vez, né? O seguinte, foram os ingleses que estabeleceram essa filosofia. Segundo a filosofia inglesa, pessoal, vamos concentrar aqui, ó, tá um zoom aí, tá atrapalhando, né? Ele estabeleceu o seguinte,
não existem ideias inatas, tá certo? Não existem vias de acesso místicas à realidade. Tudo que a gente sabe porque chegou à nossa cabeça através dos sentidos. Uma filosofia materialista integral. Bom, mas logicamente que as ideias são como um jogo, né? Aí que está o cubo mágico. Você pode virar as ideias para lá e para cá e tirar conclusões extravagantes. Aí surgiu a conclusão do bispo, por exemplo, de que, veja bem, se tudo que a gente sabe vem até nós através dos sentidos, como é que a gente sabe que essas coisas estão lá mesmo? Por que o sentido não seria um negócio que, da verdade, parte de dentro para fora? Uma ideia extravagante, absurda, mas que é uma conclusão que ele procurou tirar desse negócio. Aí outras pessoas procuraram tirar a seguinte conclusão. Tá certo, isso aqui é inegável. Tudo vem através dos sentidos, a não ser que a gente acredite em Deus, em coisas místicas e tal, na revelação divina, coisa do gênero. Então, para ser exatamente rigoroso, nós devemos dizer o seguinte: nós só conhecemos aquilo que nós estamos vendo agora. Tá certo? Essa é a filosofia do famoso Hume. Hume falou o seguinte: você não pode dizer que no mundo existe uma relação de causa e efeito, porque você não vê, você não sabe que existe. Você só pode dizer que quando você bateu nessa garrafa, ela caiu no chão. Ponto final. Quer dizer, você não pode generalizar. Você entendeu? Porque você só viu a garrafa cair. Quem te disse que todas as vezes, só porque você repetiu 4, 5, 6 vezes a experiência, isso vai acontecer? Mas isso é um jogo de palavras também. Tá certo? De fato, você não viu, você não sabe, mas a vida prática nos mostra que as coisas acontecem assim com essa regularidade. Eventualmente a gente descobre uma outra regularidade que a gente não havia visto, né? E a ciência se desenvolve. Então, o problema é esse. A gente não vê tudo. O empirismo absoluto aí é absurdo. E conduz à filosofia idealista. Porque é uma tentativa de bloquear o conhecimento. Você entende? Então você tem que extrapolar. Como nós vimos isso, vimos aquilo, tiramos a conclusão de que aquele outro também existe. Tá certo? O marxismo não é esse empirismo. Esse empirismo aqui, ele é conhecido sob o nome de ceticismo. O ceticismo ou agnosticismo, né, filosófico, é a pessoa que diz o seguinte: eu não digo que exista isso, aquilo, eu simplesmente não sei porque eu não vi. Por exemplo, Deus existe? Então a pessoa diz o seguinte: a única coisa que eu posso dizer é que eu não sei, nunca vi. Você entendeu? Um jogo. Quer dizer, você não poderia tirar conclusões de nada. Toda a filosofia moderna é baseada nesse problema, nesse jogo ideológico. Quer dizer, a filosofia moderna diz assim: nós no fundo não sabemos nada. Por quê? Porque assim a gente não briga com a igreja. Aí vem um padre e fala assim: não, mas você está dizendo então que não existe a vida espiritual? Eu não estou dizendo nada, eu só não vi, portanto eu não vou afirmar. Eu sou um cientista, eu trato com realidade. Se Deus existe, muito bem. Você acredita? Bom para você. Eu não posso dizer nada, entendeu? É, digamos assim, é uma forma de covardia espiritual, digamos assim, intelectual. É isso que é na realidade. Quando não diretamente uma coisa idealista. Aquela afirmação, cada caso é um caso, está tem a ver com isso daí. Isso daqui conduz a cada caso é um caso. E a segunda questão é o seguinte: você falou ontem de Kant, como Kant ele trabalhou mais ou menos com isso, mas eu não entendi. Gostaria que você... A filosofia dele parte dessa filosofia aí. O Kant, na história da filosofia, quem conhece um pouco mais a história da filosofia, sabe que tem o famoso, o Kant chamou de o meu despertar do sono dogmático. Kant era um filósofo metafísico, acreditava na essência das coisas, etc. e tal. Aí ele leu Hume. E o Hume derrubou toda essa convicção dele com essas coisas. Não dá para saber nada disso. Você nunca viu e você nunca vai ver.
Então você querer dizer que isso tudo existe é falso do ponto de vista metodológico da filosofia. Então o Kant, o que ele fez? Ele fez uma filosofia que é o desdobramento disso. Ele falou, tudo que nós sabemos é o fenômeno. Quer dizer, aquilo que se apresenta diante dos nossos olhos. Por exemplo, o Eduardo está aqui. Eu estou vendo ele. Mas eu posso dizer que ele é isso, aquilo? Não. Ele é um fenômeno. O que é o fenômeno? O fenômeno seria assim meio que um ponto de encontro entre o observador e a mente do observador e a coisa em si, que a gente não pode ver. A filosofia toda, a fenomenologia, parte de um reestabelecimento dessas ideias aí. Sartre. A maioria da filosofia moderna tem isso aí como ponto de partida. Então, quer dizer, por exemplo, o Eduardo seria a coisa em si. O que é o Eduardo? Não sei, porque eu nunca vi, eu não tenho acesso. Isso daqui é uma realidade que eu não tenho acesso. A diferença com a filosofia dele é que o Kant falava assim, a coisa em si existe, só que a gente não conhece. A gente só conhece o fenômeno, que é onde a coisa em si e a mente do observador se encontram. Então, daí ele estudou, por exemplo, toda uma série de coisas. Ele fala que a mente humana tem uma série de ideias a priori. Por exemplo, o tempo e o espaço já estão dentro da mente do ser humano. São formas de organização da percepção. Então, por exemplo, eu vejo o Eduardo tridimensional, se movendo assim, contra o relógio, está correndo aqui pela chácara, porque na minha cabeça existe o tempo e o espaço. Mas ele, eu não sei como é que ele é de verdade. O fenômeno, portanto, não é um negócio que exista mesmo na realidade. É uma forma que assume a percepção para a gente. Apesar de realista, ele considera que é possível entender essa coisa em si? Aí Marx, de certa forma, ele segue essa linha de Hegel, né? A filosofia hegeliana, ela acha que o mundo é a expressão da ideia absoluta. O Hegel rejeitou toda essa... Isso aqui é um veneno intelectual completo. Porque toda a filosofia idealista, revisionista, direitista acaba se apoderando dessas ideias aqui para dizer que você não pode ter certeza de nada, que você tem que ficar vacilando diante da porta do conhecimento. Ah, mas você fala com tanta segurança de que a revolução vai acontecer. Isso é metafísica. Você é um filósofo quase religioso. Como assim? Então a gente só pode saber que a gente pode saber que esse ladrilho está aqui. Como é que eu vou saber da revolução? A gente tem que entender que a filosofia ela cumpre uma função ideológica também. Senão não teria sentido. O Kant ele acreditava em Deus, né? Tá ali. Não seria a questão de nascimento, crescimento e envelhecimento? Não seria isso que é possível, pelos sentidos, a gente observar o tempo, sem o relógio, por exemplo? Então, estamos voltando em toda a discussão de ontem, né? Isso daí, só para resumir a discussão... Não, a pergunta dela, ela voltou, mas para resumir a discussão, isso daí são formas que a gente utiliza, a mudança da matéria é utilizada para medir o tempo, mas não é o tempo em si mesmo. São coisas independentes. A filosofia marxista se opõe a tudo isso. Segundo Marx é assim. Não adianta ficar com esse jogo de ideias. Nós temos que ver na prática. Não adianta você ficar com a ideia de, será que se eu der um tiro, 1000 tiros e tal, sempre, pega um revólver, sai lá, dá uns tiros e vê se o negócio funciona ou não funciona. Então, não vamos ficar com esse nheco-nheco, porque isso aqui no fundo é um grande jogo de palavras e de ideias, né? Bom, vamos adiante, companheiros?
nós tínhamos visto ontem o começo do texto do Marx, né? Que dizia, na produção social da sua existência, os homens entram em relações determinadas, necessárias, independentes da sua vontade, relações de produção que correspondem a um grau de desenvolvimento determinado das suas forças produtivas materiais. Tá certo? Bom. Aí ele continua dizendo o seguinte, né? O conjunto dessas relações de produção, né? O conjunto dessas relações de produção elas constituem a estrutura material da sociedade. A estrutura econômica da sociedade. Tá certo? Quer dizer, a organização social, o que é? O conjunto das relações de produção. As relações de produção são as relações, né, no interior das quais se operam a produção e a troca das necessidades, etc. e tal. Então, por exemplo, a relação de produção de trabalho assalariado, quer dizer, onde o capital explora o trabalho assalariado, é uma relação de produção. Quer dizer, é uma maneira, uma forma, no interior da qual a sociedade produz. A escravidão é outra relação de produção. A relação de produção são, portanto, aquelas formas, né, no interior das quais, através das quais a sociedade produz as suas necessidades materiais. Capital e trabalho, dono de escravo e escravo assalariado e tal, são relações de produção. Esse tema das relações de produção, logicamente, que ele é um tema que, como tudo que está colocado aqui, está colocado num nível muito grande de generalidade. Isso aí confunde muito a cabeça das pessoas. Né? Por exemplo, as sociedades em geral, elas não se apresentam com uma única relação de produção. Se apresentam em geral com múltiplas relações de produção, onde umas são determinantes e outras não. No Brasil, por exemplo, as relações de produção fundamentais, elas são de natureza capitalista. A exploração do trabalho assalariado através do capital. No entanto, se a gente percorrer, tá certo, a parte agrária do país, nós vamos encontrar lá uma série de relações de produção não capitalistas, pré-capitalistas, que existem lá e que cumprem um papel determinado na estrutura econômica geral da sociedade brasileira. O conhecimento desse problema não... Aqui nós estamos enunciando uma tese geral. Por exemplo, para entender o capitalismo, seria necessário estudar a fundo todas as relações concretas do sistema capitalista, que foi o que Marx fez no Capital. Né? Mas é importante entender primeiro, de um ponto de vista geral, para depois descer no... Aí ele diz o seguinte, né? Que essa estrutura econômica,
A estrutura econômica é a base concreta tá certo? Essa estrutura aqui, sobre a qual se ergue uma superestrutura. A palavra superestrutura aqui deve ser entendida como uma estrutura secundária, tá certo? Que se ergue sobre um alicerce. Quer dizer, a estrutura econômica seria o alicerce, e essa aqui seria a estrutura secundária, como numa casa, por exemplo. Quer dizer, a estrutura secundária não pode naturalmente existir sem o alicerce, sem a base. E essa estrutura, o que é essa superestrutura? Ela é uma superestrutura política e jurídica. Ele está indicando aqui, então, o seguinte, que você tem aqui, por exemplo, relações de produção capitalista, tá certo? Essas relações de produção, elas surgem espontaneamente do processo produtivo, do processo em que os homens produzem as suas necessidades materiais. Aí, né, dada a existência dessas relações, surge uma lei, é isso que ele quer dizer, por exemplo, que diz que a propriedade privada é inviolável, por exemplo. Uma lei que expressa, tá certo, de um ponto de vista abstrato, uma relação material. Aí surge um conjunto de leis, e esse conjunto de leis forma o Estado, né? O Estado se apoiando em determinados mecanismos, como por exemplo um exército que defende essas leis e assim por diante. Partidos políticos, parlamento, ou uma monarquia absoluta. Quer dizer, uma superestrutura política e jurídica. A superestrutura política e jurídica, ela não surge primeiro, tá certo? Ela não cria a base, mas ela é a expressão dessa base. O processo, você vê que ele deixa muito claro o seguinte, que na produção material da sua existência, os homens contraem relações determinadas. Relações de produção. Por exemplo, um ser humano escraviza o outro ser humano. Esse é o fato primordial. Sobre a base desse fato primordial, vai se montando aos poucos essa superestrutura política e jurídica, onde aparecem leis, formas de garantia essas leis, onde aparecem formas de governo, né? Toda uma organização política da sociedade. Ela decorre dessa base, tá certo? Muita gente confunde as coisas. Então, uma tendência da filosofia, digamos assim, essa filosofia moderna, pseudo-marxista, é misturar o negócio. Né? Partindo do fato que, logicamente, que uma vez que uma estrutura constitui uma superestrutura, essa superestrutura atua na sociedade, eles tentam dizer o seguinte, que, bom, na verdade, assim, é uma relação de mão dupla, onde não dá para dizer que uma coisa seja mais importante do que a outra. Isso não é verdade. A superestrutura, ela atua, ela pode até influenciar o funcionamento da base, etc. e tal. Mas a influência dela é sempre secundária. Não dá para você, por motivos políticos, quer dizer, ideais, modificar todo o funcionamento econômico da sociedade. Essa base que você está falando? Microfone, para gravar. Essa base que você está falando seria um conjunto de relações de produção?
Vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui, que é muito importante. Ter uma noção exata do que a gente quer dizer com isso. Por exemplo, a sociedade escravagista, ela começa com o fato da escravidão, tá certo? Antes do fato da escravidão, nós temos aqui dado, né, um X grau de desenvolvimento das forças produtivas. Essas forças produtivas, né, organizam essa base aqui. E essa base aqui é o fundamento essencial dessa superestrutura. Então, por exemplo, na época do que o homem mal conseguia acender uma fogueira, tá certo? Forças produtivas muito no seu estágio inicial de desenvolvimento, as relações de produção eram da comunidade primitiva, comunismo primitivo. E a superestrutura acompanhava isso daqui. Né? Se criava uma administração para regular o processo. Uma administração que, logicamente, não tinha caráter de classe, que não havia classes sociais. As relações de produção não implicavam no surgimento das classes. Quando o homem adquire o domínio da agricultura sistemática, da criação de rebanhos, etc. e tal, modifica-se, né? Modificam-se as relações de produção. A modificação das relações de produção cria uma nova superestrutura, com monarquias, com a dominação de uma oligarquia de escravagistas sobre a maioria da população, com leis que reforçam isso, etc. e tal. Tá claro, companheiros? Seria bom ver se há alguma dúvida e tal, esclarecer bem, porque às vezes a gente não investiga bem as ideias e fica uma ideia meio abstrata, uma frase, né? Relações de produção, forças produtivas. Isso daí é muito, essas palavras todas são muito usadas aí, né? Na literatura política, tem gente que gosta muito de base, superestrutura, fica aquele... Mas o importante aqui é compreender exatamente o significado da coisa, de uma maneira concreta, né? Pensar como seria isso, de um ponto de vista concreto, numa dada sociedade. Porque isso daqui é um modelo ideal de como a sociedade funciona. São palavras abstratas. A sociedade é uma coisa, as ideias são outras, totalmente distintas. Tudo bem? Ele completa dizendo o seguinte, ó. Bom, a base concreta sobre a qual se ergue uma superestrutura jurídico-política e a qual, né, a superestrutura política e jurídica correspondem, vou ver exatamente aqui como ele fala. Formas de consciência social determinadas. Ao contrário do que muita gente quer dar a entender, de que Marx
considerava que as formas de consciência, o pensamento e tal eram independentes, vocês podem ver pela frase do próprio Marx, tá certo? Que não foi escrita com nenhum tipo de ligeireza, que ele considera que isso daqui é um reflexo daquilo, pura e simplesmente. As formas de consciência sociais correspondem, né, à superestrutura política e jurídica. O que é isso aí? A moral, a religião, a arte. Bom, e na medida em que começa a existir a ciência social, que é uma forma de consciência social também. Quer dizer, já falo. Essa afirmação de que a superestrutura é reflexo, expressa a totalidade das relações de produção, deu uma brecha para que entendesse o marxismo como um economicismo. E aí eu gostaria que você comentasse a questão que o Althusser coloca da determinação em última instância, em que a partir que a superestrutura se levanta a partir de uma base, ela também influencia e pode modificar, reproduzir, influir de maneira não decisiva, mas sempre nessa mão dupla, não de forma igualitária, não no mesmo peso, mas que também há essa volta. Não, essa teoria da determinação em última instância, isso aí é assim, né? Como tudo na vida, isso aí parte de um princípio racional. O Engels, se não me engano, na década de 70, do século XIX, vem do abuso, o que as pessoas, o abuso não, mas mais a falta de concretude, a falta de conhecimento com que as pessoas tratavam esse esquema que o Marx colocou. Ele escreveu uma carta, que ficou famosa, onde ele fala o seguinte, que tanto ele como o Marx nunca falaram senão que a economia determina toda a superestrutura em última instância. Bom, é aquele negócio, né? Falou um negócio desse aí, meu amigo. A gente tem que entender o seguinte, o marxismo, os partidos políticos marxistas e tudo mais, eles são como assim, uma bolha de ar que estivesse dentro da água, assim, entendeu? Qualquer brecha e puf, a bolha vai embora. Então você tem que manter a integridade do negócio, porque a pressão exterior é muito grande. Logicamente que o Engels, não acho que a frase do Engels está errada, não é isso que se trata, mas é o tal negócio. Ele colocou numa carta e sem grandes explicações. O que é natural, você vai escrever uma carta, você imaginou assim, toda vez que você vai escrever uma carta para responder uma pergunta, você vai escrever um livro, né, a correspondência epistolar ficaria inviabilizada. Bom, o que o Engels quer dizer, para mim, é absolutamente claro. Por exemplo, né, veja só, a arte, por exemplo. A arte é determinada pela economia? De uma maneira avassaladora, inclusive. Por exemplo, só para citar um exemplo secundário do problema. Não poderia haver cinema na Idade Média, porque não havia os meios técnicos para que houvesse um cinema. E o cinema modifica totalmente a arte. Então, só para dar um exemplo bem superficial do problema. Não, vamos pegar aqui porque a distância entre a base econômica e as formas de consciência é maior ainda. Tá certo?
Então o que acontece? A arte só pode ser entendida de maneira concreta por relação à superestrutura jurídica e política. O erro de muita gente que faz análise da arte, da ideologia e tal, de um ponto de vista supostamente marxista, é querer relacionar, por exemplo, a escravidão em si, como relação de produção, à arte grega, por exemplo. Então, a arte grega tudo bem, é determinada pela escravidão. Mas mais concretamente, ela é determinada pelos movimentos que acontecem na superestrutura, ou seja, pela luta de classes, a luta política de classes. É isso que ele quer dizer com determinação em última instância, você entendeu? Porque na hora de você fazer um raciocínio, não dá para relacionar uma coisa com a outra diretamente. Porque você tem uma série de outras coisas acontecendo. Agora, o que ele não quis dizer, tá certo? É que a determinação em última instância tornasse o negócio independente da base econômica. Isso aí nunca passou pela cabeça dele. Pelo contrário, a própria fase determinação em última instância significa isso. Quer dizer, é determinado por mediações, mas de qualquer maneira é determinado. Entendeu? Quer dizer, se eu jogar uma bomba atômica num lugar e uma pessoa morrer 50 anos depois por causa da radiação, foi determinado em última instância pela explosão atômica. Mas sem explosão atômica não morreria de jeito nenhum de radiação, você entendeu? Quer dizer, há uma série de modificações que são secundárias. Basicamente são o quê? Modificações de forma, né? Coisas concretas. Se a gente pegar do ponto de vista histórico geral, você não precisa dessa determinação em última instância. A gente pode dizer o seguinte: cristianismo, que faz parte das formas de consciência social, determinado pelas relações de produção feudal. Mais ainda, pelo desenvolvimento das forças produtivas da época. A dominação do cristianismo na Europa durante 1500 anos foi determinada pelas forças produtivas da época. Ponto final, não preciso fazer a mediação, no nível de generalidade. Agora, porém, se alguém chegar e falar assim, mas a luta teórica dentro das escolas medievais entre, né, a filosofia nominalista e a filosofia essencialista era determinada pelo quê? Se eu responder pelas forças produtivas, eu não estou respondendo nada, você concorda? Virou uma generalidade absurda. Também elas estão determinadas por isso, essa luta não existiria. Agora precisaria analisar as diferentes camadas, a luta dos camponeses, a tendência ao surgimento da burguesia, o desenvolvimento da luta de classes, para entender, tá certo? Como Marx falou, que o nominalismo foi uma forma primitiva de materialismo que já indicava a existência da burguesia, né, na Idade Média. Senão não conseguiria entender nunca esse aspecto mais miúdo, mais fino, você entendeu? Está aí a determinação em última instância. Agora, o que o pessoal quis dizer com determinação em última instância? Eles, na verdade, é um esforço de toda a teoria posterior, de toda a teoria que vem da década de 30, que nós vamos analisar depois, para conseguir um resultado que eles têm dificuldade de materializar, que é tornar a superestrutura e as formas de consciência independentes da economia. Ou seja, realizar uma operação, tá certo?, de castração do marxismo, cortando fora a economia e deixando a superestrutura com uma formação ideal, um desenvolvimento autônomo das ideias. Isso é uma liquidação do marxismo. Por exemplo, nem Lenin, nem Engels, nem Trotsky nunca precisaram, né, fazer essa operação para analisar nada. Não tem análise literária melhor do que a do Trotsky, Literatura e Revolução. E ele não precisou revisar nada do marxismo. Ele nem fala da economia russa. Ele analisa com base na Revolução Russa a literatura daquele período, você entende? Mas ele não, ao fazer isso aí, ele não fala assim, a economia não tem importância, isso é um economicismo. Nada.
com esse problema da suposta independência. Porque no direito, tem esse grupo direito independente, direito alternativo, que eles criticam os marxistas dizendo o seguinte, que eles entendem a dependência da superestrutura em relação à estrutura econômica, mas eles criticam os próprios marxistas, supostamente pelos marxistas desconsiderarem na área do direito que a superestrutura depende da estrutura, mas mantém uma relação dialética. E que, da mesma forma que ela depende, ela também influi. Então eles dizem assim, que é coisa absurda em termos práticos, mas você vê que ideologicamente eles montaram um raciocínio lógico aí. Eles dizem assim, que é possível montar um grupo, ter uma atuação no âmbito do direito que mude o direito, que tenha um avanço legal, porque o direito ele poderia influir na superestrutura de maneira dialética, porque o próprio marxismo prevê essa mudança, e que não seria assim obrigatório colocar o direito como assim um ramo totalmente dependente da luta de classes, a serviço da luta da classe operária, porque tecnicamente, através de uma atuação independente, ele também poderia cumprir uma função revolucionária. A proposta prática deles é muito direitista, inclusive em termos legais. Reformismo jurídico. Pior do que o reformismo econômico. Em termos jurídicos, inclusive, a doutrina é contra o Estado de Direito. As reformas que eles propõem no direito é uma coisa retrógrada. É cortar uma série de garantias individuais, constitucionais do Estado de Direito. É uma linha direitista, mas tirando de lado esse fato, a maneira como eles formulam parece marxismo. Se olha, você fala, mas não, em termos práticos, em termos concretos, é uma coisa totalmente contra-revolucionária. Mas, teoricamente, parece que teria uma legitimidade lógica, né? Bom, aí na realidade, a gente vê um pouco qual é a função dessas ideologias, né? É um esforço da pequena burguesia profissional e intelectual para se tornar independente da classe operária. A independência das formas de consciência, e pior ainda, tá certo? Da superestrutura em relação à base econômica, é uma forma fantasmagórica, ideológica, né, que reflete um movimento próprio da pequena burguesia de ser independente do proletariado. Que eles olham e falam assim, bom, então na verdade eu sou um inútil. Sem a força social poderosa da classe operária, né, que parte das relações de produção na base, e que se manifesta na luta de classes na superestrutura, e mais ainda sem o marxismo, que é a forma de consciência social da classe operária, eu não consigo mexer um dedo aqui. E a resposta correta seria, é assim mesmo. Infelizmente, para você é assim mesmo. Tá certo? Não tem nem por onde. A tentativa de mudar a sociedade capitalista através de uma reforma do direito é uma das coisas menos factíveis que a gente poderia pensar. Tá certo? Já mudar a sociedade capitalista através de reformas econômicas da luta sindical é absurdo. Mas pelo menos a luta sindical muda alguma coisa. Esses aí não têm o poder de mudar quase nem a palavra. Né? E a experiência não corrobora essa ambição dele. A experiência mostra o seguinte, que para cada 100 anos de luta jurídica, tá certo? Basta uma greve poderosa aí para mudar tudo. A relação é muito desproporcional, né? O capitalismo não entende a linguagem do conhecimento jurídico. O capitalismo entende a linguagem da pancada, né? Os capitalistas, eles são de uma cabeça dura, obtusa, fechada, total. Quem já tratou com os capitalistas de verdade sabe disso. Não muda absolutamente nada se não ser pela força, né? Por isso que nos sindicatos a gente reforça a mentalidade dos trabalhadores no seguinte: os patrões, isso é uma frase clássica que tem que ser sempre repetida, devia estar em todo o boletim sindical.
os patrões só entendem uma linguagem, a linguagem da força, da greve, da unidade dos trabalhadores. Você imagina, vem um cara de terno e gravata, lá com um livrinho debaixo do braço, o capitalista olha e fala, mas o que é esse cara aqui? O cara se opõe à greve no Correio, o cara vai lá peitar uma greve de 100 mil trabalhadores, vai aceitar um engravatadinho magrinho lá. De jeito nenhum. Isso é uma ficção absurda. Essas ideias, elas têm essa função social, né? Eu considero que a ideia, a independência, tanto da superestrutura como da base, ela reflete o anseio da pequena burguesia de se tornar independente da força social da classe operária, né? Eles não chegam a hora de querer colocar que é um fator independente. Mas mantém uma inter-relação, e essa inter-relação daria provocaria um fato para os legais. Tá, mas o problema é esse, né? Aí é que está a confusão. A gente não pode progredir sem confundir. Se o cidadão chegar lá e falasse, se o Althusser, por exemplo, que ele citou, tivesse falado o seguinte, esse negócio de base e superestrutura, isso aí é uma bobagem. O problema é o poder do pensamento puro. E o cara ficava até sem aluno na sala de aula. Todo mundo ia olhar e falava, mas o que é isso aqui? Né? Volta o idealismo místico da igreja? Tchau. E todo mundo ia ouvir o Sartre. Ou um outro cara que falasse uma linguagem mais aceitável para ele. Então é necessário a famosa mediação, né? Como chegar ao idealismo passando pelo materialismo. Tá aí o truque. Se a gente não fizer esse truque, a gente não progride. Tanto que a gente pode ver que é assim, que se os Althusser, os Foucault, da primeira fase, né? Sartre e outros tantos, fizeram um grande sucesso na década de 60, 70 e até na década de 80, hoje em dia, os ideólogos da universidade já estão deixando de lado isso daí. Porque eles não estão confrontados com uma radicalização da juventude. Mas é só a juventude começar a se radicalizar e rejeitar a baboseira reacionária que eles voltam todos para o pseudo-marxismo. É política. Nós temos que entender isso aí. Esse problema é política. Por que o Lula fala que ele é dos trabalhadores? Porque ele não chega e fala assim, partido do FMI, que é a verdade verdadeira. Né? PFMI. Porque ninguém vota nele. Ele tem que enganar o cidadão. Ele tem que chegar e falar assim, não. Nós somos o partido da estrela vermelha, dos trabalhadores. O cara subiu lá, ele defende o agronegócio contra o sem terra. O FMI contra o povo brasileiro. A indústria contra o trabalhador. Quer fazer reforma trabalhista para cortar os direitos sindicais. Então por que ele seria partido dos trabalhadores? Por que ele não chegava e falava assim, partido dos patrões? Porque se for partido dos patrões, os trabalhadores todos votam no PCO na eleição seguinte. Precisa enganar o povo. Se não enganar o povo, não progride. Agora, lógico, né? Essas coisas não são feitas assim tão com esse nível de cafajestagem que eu estou explicando aqui. A própria pessoa, às vezes, se confunde. Não, eu vou defender o trabalhador, mas também eu preciso ver isso, aquilo. Ele mesmo se confunde e, assim, confunde os outros, mas é só uma confusão, no final das contas. O problema é o seguinte, se as ideias têm uma autonomia, fica absolutamente evidente que o proletariado ele perde terreno em relação à intelectualidade, porque ideias não é o terreno. O proletariado é uma classe cuja educação é muito baixa para ser uma classe intelectualizada. O proletariado ele vai ter que fazer a revolução, tá certo? Para que os filhos e os netos dos operários de hoje, eles venham a ter um desenvolvimento intelectual maior. Caso contrário, não. Você pode ver, a Universidade Brasileira, a USP, por exemplo, tem 5% de negros. Você acha? Com a quantidade de negros que tem na classe operária, quantos vão estudar na USP?
Aí ele pode estudar também na PUC. Só que a mensalidade é de R$ 1.500 por mês. O cara só ganha 350, que é o salário mínimo do Lula. Ele teria que trabalhar quase mais do que um ano inteiro para pagar a mensalidade. Então, assim, nunca vai ser intelectual. É um negócio mais ou menos claro isso daí, né? Se o proletariado não se organiza com base no impulso que tem as próprias relações de produção, não se organizará nunca. E todo mundo que trabalha no interior do movimento operário sabe disso. A classe